RS Play, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos aos Caminhos com Franzen. E eu tava aqui com esse capacete de milhões, né? Porque não é uma coisinha simples, é um baita de um capacete que custa só uns 12 mil reais. Porque o programa de hoje tem muita ação, muita velocidade e vocês não vão ficar parados nesse domingo, né? Depois de uma semana gelada em Porto Alegre, eu trouxe dois caras fenomenais aqui para o nosso programa. E hoje vocês vão conhecer tudo sobre kart, automobilismo, essa área das quatro rodinhas. E nada mais, nada menos do que um dos maiores jogadores de games desse país. Então, pessoal, prepara o coração porque hoje é alta velocidade e vai ser um baita de um programa. Tamo junto. Meus queridos, depois de uma semana gelada em Porto Alegre, nada melhor do que trazer esportes muito quentes aqui para os nossos Caminhos com o Franzen. E dois caras fenomenais nós vamos conversar agora. E eu trouxe aqui um dos maiores campeões de kart. É isso, Edson Gravina? Kart Rental. Kart Rental. Então, o nosso amigo Edson Gravina, olha aqui, ó, o dono desse capacete fantástico de milhões, né? Ele vai explicar pra gente aqui o que é esse kart Raver aí que tu conversou comigo. O kart rental hoje é o kart de competição do kart indoor, que todo mundo mais ou menos conhece, que é aquele kart que o pessoal diz que é o kart bate-bate, e que não é mais o bate-bate. Hoje já se desenvolveu uma categoria dentro do automobilismo que chama-se kart rental, e é justamente para isso, para os pilotos poderem adquirir experiência, participar de competições amadoras e profissionais ou federadas, como a gente fala, né? E depois acaba passando para outras categorias dentro do automobilismo. Mas a porta de entrada é o kart rental hoje. E o teu reflexo tá bom? Muito. Então segura aí. Não, brinquei contigo, né? Porque tá louco eu fazer desse aqui. 12 mil reais. Edson, mas vamos falar um pouquinho mais de ti. Como é que tu começou essa história aí de kart? Porque tu não é um cara que veio dessa área, tu veio de outras áreas. Sim, eu te conheço aí, ó, sim. de Caminhos com Franzen tem bastante tempo. Eu sou empresário da área gráfica há muitos anos, com uma gráfica, né? E depois de um convite de um amigo meu em 2014, para participar de uma bateria de kart indoor com os amigos, participei dessa bateria, andei lá, tinham 15 participantes, eu fui o último, né? E inclusive liguei para minha esposa avisando, consegui ser o último da bateria. Isso é bom, a experiência. De lá para cá tomou conta da minha vida. Hoje eu vivo do kart rental, eu tenho uma escola de pilotagem que se chama Gravina Performance. Já passou pela minha mão em torno aí de mais de 800 pilotos. Olha aí. No decorrer desses anos. Essa escola ela dá aulas, a gente presta cursos e aulas de pilotagem quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Nas terças-feiras e segundas é mais um pouco de folga. Calma ali, aí, vamos de novo pro né? pessoal saber. De segunda a domingo, então, dá para andar de kart contigo? De quarta a domingo. De quarta a domingo, quarta sim. a domingo. Tem que trocar o pneu, ajeitar o carrinho lá. Dá para fazer os depois. treinos, dá para ele fazer uma competição e preparar para as competições. Entendi. Que hoje são um número elevado de pilotos, pela facilidade, pelo custo mais baixo, né? Uhum. E dentro do automobilismo, o kart rental infinitamente é mais barato. Sim. Do que andar numa outra competição. Porque assim, ó, o material do automobilismo é muito caro. Muito eu me caro. lembro que eu tive até na época no Pro Sport, como aqueles caras que avaliam, Isso. e um pneu daqueles vale... É, muito caro. Hoje vai dizer, pegar o que é isso? um O pneu cara de quer estoque, eu acredito que esteja em torno de 800, 700 reais cada pneu. Tu imagina, aquilo chegou pra gente avaliar um R$1.000. pneu, 800 reais. Não, o cara quer um carro no pneu, né? O, A gente tem que estudar. o jogo de pneu do kart, que não é o rental, seria o kart profissional, pneu slick hoje, 4 pneus dá R$1.150. Nossa senhora. Isso para uma corridinha ou dá para quanto Sim, tempo? tu vai usar ele num dia. Um dia. E depois uns E treinos, vocês mas... reclamam que tá caro, as outras coisas. Olha aqui, ó, 1.200 pila no dia só para rodar Já, mas pneu. a realidade do kart rental já é mais barata. Né? Aham. Hoje o piloto, tendo aí, vamos lá, uns R$500 aí por mês, ele consegue participar de um campeonato mensal. Legal. Né? Muito bem organizado, com premiações, com mais
25, 26 pilotos em pista, 30 pilotos em pista junto com ele competindo. E a gente não tem noção de quanta gente faz esse automobilismo. Ele me convidou um dia para ir lá no autódromo, né? Isso. Em Viamão. É kartódromo. O kartódromo. Que tem em Nova Santa Rita. E aí, Nova Santa Rita. Aí tu chega ali, deve ter meia dúzia de coleguinhas ali e tal. Que nada, gente. Estão falando de centenas de caras dirigindo carro e tal. É muito legal. E tu vai dizer aqui pra gente onde é que a gente aprende. Final de semana, por exemplo, o kartódromo atende lá 2.000, 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, dependendo como for. Baterias 18, 20, 30 baterias no final de semana, né? Com 30 karts dentro da pista. Tem que ter carteira de motorista? Ou não precisa. Não precisa, a IPTC não vai estar lá? 16 anos de idade já pode participar. Vai entrar num kart lazer, que é o que a gente chama lá, que é um kart com motor mais 9 HP, mais levezinho. Recreativo. E depois, conforme ele vai melhorando, ele passa para o kart de competição, que daí é o kart rental, que esse sim já tem mais potência. Em velocidade, a gente está falando de 50 km por hora para 80 km por hora. Entendi. Né? Mas é rapidinho para o kart. É, sim, a sensação é de não muito dá mais. Pra fazer a Lembra curvinha, que tu está a 10 centímetros do chão, né? Aham. Então a sensação é maior, né? Bem que maior. legal. E todo mundo de capacete, de macacão. Quem não tiver o seu equipamento, o parque oferece lá. Uhum. Poxa, então, que o kartódromo tem tudo. E aí, patrão, vamos largar os games e vamos para os karts, hein? Cara, acho difícil, mas é uma experiência que seria legal. Olha aí, eu Nunca trago sempre kart, os debatedores. mas tem a primeira vez sempre, né? Já tive alguns alunos que vieram do simulador. Exatamente. E aí tem uma maior facilidade para pegar a pilotagem, porque são só fizeram uma vivência na máquina, que legal. O caminho do Franzen é isso aí, a gente traz os debatedores, né? A semana passada era rítmica contra jiu-jitsu, não é contra, né? Mas tipo ali, ó, vê se a rítmica faz jiu-jitsu, agora tu vai ter que fazer o kart, mas ele vai ter que jogar os teus games, né? Aí eu quero ver. Rick Patrão, um dos maiores administradores, né, meu querido, aqui do Rio Grande do Sul, um garoto que eu conheci também, que é um aí nos games, começou a me ensinar, mas eu não sou muito bom nisso, pessoal, eu sou meio analógico, mas a gente vai tentando melhorar com a gurizada. Rick, te apresenta e explica um pouco do mundo aí que tu vive. Então, eu sou o Rick, né, mais conhecido como patrão no mundo dos esportes, né, eu represento muito bem aí o sul do país em si, mas principalmente o meu Rio Grande do Sul, né, que inclusive está aqui, meu amor, né. Então, gente, o esporte eletrônico hoje em dia ele é uma das modalidades mais engajadas do mundo, né? Uma das que mais movimenta a economia mundial também, inclusive na Arábia Saudita, por exemplo, o pessoal lança cidades de esportes, por exemplo, né, para trazer competições multimilionárias, né? Por exemplo, em 2021 foi movimentar mais de 300 bilhões de dólares na área dos esportes no mundo e mudou muitas vidas, né? Geração de empregos. A felicidade dos jogadores, psicologicamente é maravilhoso, né? Ajuda muito. A questão de tu ter um título, de poder viajar ao mundo, né? Conhecer novas pessoas, ídolos. E isso é para quem ama, né? E qual é a diferença dos games para os esportes eletrônicos? Quando que um game se torna um esporte eletrônico? Na área quando ele vira competitivo, quando entram nas competições, vamos explicar aqui. Tu tem o games, que é o videogame aqui, o que a gente joga no dia a dia, brinca ali, o cara que chega no joga trabalho. lá em casa é o videogame. Exatamente. Tá, e o que tu joga é os esportes, ou os esportes eletrônicos, né? Entendi. Os esportes, quando tu entra na parte do esporte eletrônico, é quando tu já começa na questão competição, seja ela pela própria desenvolvedora do jogo, que cria mini competições internas ali, rankings, né, tudo mais, aí o pessoal quer disputar para ser o melhor do Brasil, enfim, né, e daí entram os patrocinadores, a mudança de vida, tudo isso, né, é um passinho de cada vez, mas é mais ou menos nessa linha. Mas vamos explicar aqui para o nosso público, esse Way Games. Eu estou em Porto Alegre, tu está em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro. A gente pode fazer uma competição de Way Games? Sim, né? Porque os esportes, eles têm várias fases, principalmente o online, que é o mais simples, que tu pode jogar com um amigo do Amazonas, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? E normalmente quando tu chega numa fase mais avançada tu vai para os presenciais, que normalmente as empresas mesmo, elas fazem o pagamento de tudo, te chamam para viajar, né? Tem gente, por exemplo, um jogador meu, que a primeira vez que ele viajou de avião na vida dele foi para jogar um campeonato para mim. Que legal. Então são experiências muito bacanas, né? Conheceu vários ídolos, a gente jogou contra os maiores times do Brasil, né? A SDG aí é um dos times que mais representa o Rio Grande do Sul, se segue firme independente de estar num bom momento, num mau momento, a gente sempre carrega a bandeira para o Brasil, né?
E o teu sonho, né, tu já me falou, é trazer um campeonato desse para Porto Alegre e a gente lotar ali um gigantinho de gurizada com videogame não, com e-game, é isso, e a gente mostrar para essa capital o que é isso. Mas a gente vai conseguir, agora com o Caminhos do Franz a gente vai chegando nessa possibilidade, né, patrão? Perfeito. Porto Alegre em si, por ser a capital, né, ela tem que ser, de certa forma, a maior representativa do Rio Grande do Sul em si, né? Só que Porto Alegre ela tem muita estrutura, é um celeiro de jogadores, a gente vende jogadores para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, a gente tem os melhores no ranking sempre, a gente sempre tem disputando os títulos de MVP, que a gente chama, né, que são os melhores jogadores ali, porém a gente acaba não tendo tanto, eles não ficam aqui no Rio Grande do Sul, a maioria, alguns desistem pela falta de oportunidade, porque a gente tem grandes jogadores, mas não tem tanto cenário em questão de ter competições, de ter empresas que apoiem a área, né? E são coisas que a gente precisa para movimentar. Se a gente não tiver essas competições, e as equipes grandes, por exemplo, o Internacional e o Grêmio já tiveram times de esportes. Porém, por essa falta de fomentação, acaba ficando para trás aqui dentro do Rio Grande do Sul, os jogadores vão jogar fora e acaba encerrando os projetos. Entendi. Bom, pessoal, então a gente vê aqui que nós temos dois gigantes, né, cada um na sua modalidade, o do kart e do e-games e o apresentador que vos fala, que é o menor aqui então hoje, né, porque não entende nada dos dois esportes, a gente só tenta, mas eu vou querer depois, num próximo momento, perguntar para o Edson como é que é a tensão de estar dentro do kart, qual é a sensação de estar ali dentro e qual é a fórmula, né, para ele conseguir se concentrar e chegar na vitória. Voltamos nesse bloco do Caminhos com Franz e a gente vai saber tudo sobre o kart aí com o nosso parceiro Gravina. Mas ele mandou para a produção aqui um baita de um vídeo que a produção vai jogar agora para a gente assistir. Esse vídeo é feito para os pilotos que participam do campeonato do NKR, que é o Nacional de Kart Rental. E a gente procura sempre ter esses vídeos até para ter uma lembrança e ficar guardado para a gente poder saber, né? Isso aí foi no cartódromo da Granja Viana. Granja Viana eu digo que é um elo perdido dentro do cartódromo nível nacional, né? Não existe nenhum cartódromo como este. A técnica e o que eles exigem do piloto é fora do normal. Normalmente os pilotos ficam com muitas bolhas na mão, porque eu não sei nem te dizer quantos traçados tem nesse cartódromo, de tantas opções de traçados que tem. Então é um dos traçados. Quanto tempo é uma corrida dessa, Edinho? Ela leva assim, tu pode ter corridas de 15 minutos ou de 20 minutos. Entendi. Entendeu? 5 minutos de qualify. Mas nessa pressão Nessa pressão, o bicho pegando. Nesse cartódromo tu consegue andar ali com 30, 35 pilotos. Né? Querendo derrubar o outro, né? Sim, só ganha um, né, meu amigo? E é um campeonato, que esse campeonato essa etapa do NKR aí, provavelmente devia ter uns 250 pilotos. Nossa. E é por bateria, tipo assim, competiu 30 juntos, vai ficar o primeiro, segundo, terceiro? São divididos em 4 ou 5 categorias, né? Normalmente, então tem categorias por peso, né? 80 quilos, 85, 90, 95, 100, 110. E aí vem por idade também, tem a questão mais de 50, mais de 40. Entendi. Então são divididos, dependendo de cada campeonato. Mas normalmente as baterias com 30 pilotos, né? E a gente está ali disputando, só ganha um, né? E aí, tá certo. Nessa hora... Geralmente no esporte só ganha um, né? É o primeiro lugar. Essa é a questão, né? Então ali tu pode ver o volume de pilotos que tem. E, cara, a primeira volta é inesquecível. Porque ali é o jogo. Ali é ou ganha ali ou tá morto depois. A pancadaria pega. Não, tá bacana. Depois vai alinhando um pouco, mas a primeira volta a gente nunca mais esquece. Lá na Granja Viana, né? Que bacana. É muito bacana ali de andar. E vem cá, agora depois a gente vai saber sobre patrocínio, né? Porque isso aí não deve ser um esporte assim barato para tu Graças correr, aos né? patrocinadores que a gente consegue participar, né? Uma vez por mês dessas etapas do Campeonato Nacional, que tem um certo custo aí é viagem, é treino, a própria inscrição do campeonato não é barata, né? Então, alimentação, deslocamento, tem toda essa questão que a gente vem, e se não fosse os patrocinadores,
a gente não conseguiria fazer, né? Então, ainda bem que estão aí. Ô meu, isso deve dar uma cãibra em vocês em algum momento, não dá? Eu já estou bem acostumado, sabe bem, né? Mas agora as primeiras vezes, quem vai pilotar a primeira vez, fica um pouco dolorido. Eu sempre falo, o kart ele movimenta alguns músculos que normalmente a gente não está acostumado. Sim. Então quem nunca andou. Quer ficar aqui então nessa... fica um pouco dolorido. Depois acostuma. Sim. Um erro fatal que todo mundo comete, sempre no volante, é querer puxar o volante, né? E o puxar o volante, sim, aí tu faz muito mais força, e a gente empurra o volante. A gente nunca puxa o volante, a gente empurra o volante. Então ele acaba se tornando mais leve. Aquele piloto que puxa o volante acaba saindo com... não aguenta de dor na mão, né? Acaba sendo com dor na mão, muita dor na mão, e sai muito cansado. E agora empurrando já começa a ficar mais leve. Eu tenho até medo de mexer aqui nesse capacete, que ele custa uma grana, né, que tu nos falou. Xodó. Eu ia colocar o capacete, pessoal, mas assim, ó, como o meu gel tá tão bonitinho hoje, tão arrumadinho, que se vai estragar ou o capacete ou o gel, então eu preferi não. Mas, cara, muito bonito esse seu capacete, pelo que tu me falou, acho melhor ficar contigo, tá? Porque ele custa acho que o meu salário 2 meses, então o capacete é a identidade do piloto, né? Sim. Então todo piloto sempre tenta expressar... Isso é meio Power Rangers o negócio. Aí, cada um bota como quer. O meu caso, por exemplo, quem fez a pintura foi o Thiago Morim. Ele é lá do Rio de Janeiro e a gente diz que não é pintura. Porque isso aqui é tudo feito à mão, nada é adesivo, né? Tudo feito à mão. Então a gente fala que é uma obra de arte. É uma obra e de realmente ele tem um valor que é um pouco mais caro. Não, chama atenção pra caramba. É um capacete que é para ser usado para kart, né? A vedação dele é para kart, a viseira dele é para o kart, então tem esse diferencial. Não que tu seja obrigado a usar um capacete para andar no kart rental, né? Tu pode usar até um capacete de moto sem problema nenhum. Sim. Só que depois, passar com o tempo, a gente vai começar melhorando algumas questões do equipamento, macacão, protetor de costela, capacete, luvas, né, sapatilhas. Nada é frescura, tudo é obrigado, a gente é obrigado a usar. É o equipamento do jogo. E vai te ajudando na pilotagem em si, né? Então também, e todo o conjunto é a identidade visual do piloto. Ô patrão, aí fazemos assim, ó, caindo pra ti, o teu é mais assim, tu tá na frente da tela, né? Mas tu tá te incorporando dentro de um capacete ou dentro de alguma luva de boxe, explica pra gente como é que é o teu momento. Porque aqui o cara tá num carrinho ali, desculpe os corredores, é kart, né? Sentado no kart com o capacete todo equipado e o teu, na verdade, é um game. Tu tá ali olhando pra tela e tu tá incorporado, né? Que tu tá dentro dessa batalha. Explica um pouquinho para quem não é do game, porque quem é do game sabe, mas eu não sou e o nosso público também às vezes não sabe como é que funciona. Perfeito. Né? Cara, a questão de equipamentos, eu achei fenomenal esse capacete aqui. Para mim que sou leigo nessa área, para mim era um capacete comum, mas do jeito que tu falou, todo feito à mão, todo um trabalho de um artista é uma obra de arte. Na área dos esportes, a gente trabalha mais com questões técnicas, como fones de ouvido, de alta precisão, para poder escutar mais longe os inimigos, né, como a gente chama. Sim. A gente precisa de teclados de alta velocidade, que são bem mais caros, etc. São teclados profissionais, mousepads, que é o tal do tapetinho, né, para passar. Tem várias variações, speed, que passa mais rápido, uma boa cadeira, né, para... Sim, o cara vai jogar quanto tempo é um jogo desse? Cara, depende da modalidade, mas depende também da competição. Se for um presencial, acaba levando até 6 horas um jogo, né? Não, porque são normalmente semifinais, né? São 4 equipes, então elas têm que jogar entre elas, aí joga de novo para ter o campeão, tudo, e tudo isso com barulho de torcida, com o pessoal ali louco. Teve câimbra nas pernas, tu tem hoje nos ombros, no braço? Dor nas costas. Costas, né? Às vezes, muita dor nas costas, tanto que tu vê às vezes os jogadores, deu um intervalo, eles se deitam na cadeira, para poder esticar as costas, né? Dor de cabeça também, dá muito por causa do som, passar o dia inteiro ali, dor nos dedos, porque tu tá o tempo todo, não para. Então, é mais ou menos isso, né? Uma coisa mais técnica, mas também dor de ouvido, por causa do som, tu tá literalmente... Quando tem torcida, a gente faz como? A gente usa um fone eu não sei se você tá direito, que é uma tecnologia nova, mas é um fone que vai dentro como um fone comum. E por cima a gente usa o abafador com o microfone. Sim. Para não ouvir o barulho da torcida e acabar atrapalhando. Entendi. Né? E esse fone, ele vai lá dentro. Então acaba até machucando a orelha dependendo do tempo, ou seja, né? Tu tá fora do planeta. Exatamente. Tu tá ali vendo a tua tela, tanto que as mesas, elas são feitas para ficar exatamente na tua altura, a cadeira, tanto que tu vê os jogadores, eles ficam assim, ó, basicamente com a tela no rosto para não se distrair com nada, porque a iluminação... baralho é tudo ali na visão. Exatamente, porque tem muita torcida, muita iluminação, né, é um palco, é um espetáculo, né? Vamos ver então, aqui na tela, tem os takes, por exemplo. também para nós um vídeo,
Vamos dar uma mostradinha aqui. Esse aí é os meninos jogando um campeonato, né? Estão quase dentro da tela também. Aham. E tem torcida ali. Uma mão no mouse e outra no teclado. Com fonezinho. Olha ali. E nem pisca. Não, e atenção, né? Tu pode ver, o primeiro ali, ele já tá até engolindo saliva ali que vem doido. Não, esse era um jogo que a gente tava jogando contra o Flamengo, né? Também. É 4 contra 4, né? Time contra time direto. Né? Inclusive aí não aparece, mas eles estavam na nossa frente, era cara a cara. A gente joga nesses campeonatos cara a cara, né? Esses meninos, eles são meninos aí, a gente chama de jogador de comunidade, ele não precisa ser exatamente de uma comunidade vila ou algo do tipo, sim, mas são jogadores que não são famosos, é onde a gente faz, a gente dá um espaço para eles poderem estar trabalhando ali, desenvolvendo e jogando. Do nada, tu que tem um sonho, por exemplo, um jogador, vou botar o futebol, por exemplo, que é o maior esporte que a gente tem aí. Um jogador, o sonho dele é poder bater uma bola com um jogador que ele gosta, algo do tipo. Então, para esses jogadores é muito importante, porque eles começam ali de baixo, a gente dá oportunidade, eles se destacam e do nada eles estão jogando contra o ídolo deles ali, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta de quem não conhece o jogo. Tu falou ali que eles são o mesmo time, 4, né? E lá do outro lado deve ter 4 também. Mas os 4 estão na mesma batalha, por exemplo? Exatamente. Tem o bonequinho amarelinho, o verde, o vermelho e o azul. Cada um é um deles. Não, na verdade é o seguinte, por exemplo, nos próprios jogos a gente divide por cores, né? O próprio jogo ali, quando tu entra pra jogar, eles dividem por cores, vermelho ou azul, por exemplo, como se fosse um Grenal, vamos fazer aí, da guerra. Então, tipo, a maioria dos jogos são com 5 jogadores, esse ali em específico é o Free Fire, ele trabalha com 4 contra 4. Mas é como se fosse um ringue de boxe, que é uma cidadezinha, algo do tipo que ele simula ali dentro, né? E aí os times, eles começam cada um em uma posição, né? E normalmente, por exemplo, são terrorista e contra-terrorista, né? Os dois jogam dos dois lados, que ele tem um intervalo ali para trocar. Mas quem não pode deixar o outro plantar bomba, por exemplo, tem que jogar em uma batalha, como se tivesse acontecendo uma ação de um filme ali que tu assiste. E tu não pode deixar o vilão ganhar e se o vilão ganha ali, ele vai ganhando pontos até pontuar mais que todo mundo. E aí tem vários tipos de jogos, por exemplo, o Valorant. Ele é um jogo que ele já trabalha mais com uma questão de vários tipos de personagem. Ele não é só o policial e o bandido, por exemplo, que é arma na mão, bomba e tal. Ele já trabalha com poderes, outra coisa. Então tem que ter muito psicológico para coisar. Porque às vezes tu tá ali do nada, tu se perde. Tu não sabe nem o que tu tá fazendo mais. O pessoal do meu tempo é meio Ultraman, Power Rangers, né? Aquelas coisas mais antigas. Depois teve os Thundercats, né? Mais ou menos isso. Tem de tudo um pouco. Como é o nome desse? Esse é o Valorant. Tá, mas tinha um outro vídeo aqui que nós vimos. Aquele que a gente assistiu, esse aí também é Free Fire, né? Que são o nosso maior destaque na SDG, por exemplo, né? Joga aí, produção, joga esse vídeo aí, vamos ver. Esse vídeo aí com som ele fica fenomenal, né? Ele tá falando, a gente participou de umas classificatórias, como eu disse, aqueles meninos eles ganharam de 300 times para poder participar, né? Tá louco! Então, esse aí é o Kaique Brown, um dos grandes narradores aí. Esse que está no programa dele é o Nobru, ali na direita. Ele é um dos maiores influenciadores aí do Brasil hoje, né? Ele também tem time que estava jogando, a gente jogou contra, tudo. Esse é o campeonato dele, né? Tanto que aí só tinha os melhores dos melhores e não tinha... A gente ganhou do maior time do Brasil nesse evento no primeiro dia, de 3-0. E ganhamos também da Los Grandes, que é um dos grandes times também com milhões e milhões de seguidores, né? E foi um campeonato fenomenal, porque são jogadores que ninguém esperava. A gente literalmente botou esses atletas pro mundo, né? Eles nunca tinham tido tanta visualização, por exemplo, ali no cantinho, são 70 mil likes, só que isso é ao vivo. Nossa. Então tinham mais de 300 pessoas assistindo em tempo real. Vamos passar uma mensagem aqui para os patrocinadores. Gente, vamos trazer um game desse para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, porque quem for patrocinar vai ficar mais rico ainda. Então a gente tem que pensar nisso. A cidade precisa de movimento, o estado precisa de movimento. O esporte é o máximo da gente... poder mostrar ali a finaleira e tal, mas se não tiver um incentivador, não tem kart, não tem ginástica, não tem e-games, não tem jiu-jitsu. A gente precisa começar a pensar no todo mundo junto para ganhar junto. Ah, patrão, que bacana, eu acho que essa ideia vai pegar aqui em Porto Alegre. Não, perfeito. Como eu disse, a gente tem uma fomentação de jogadores, a gente é um celeiro de jogadores aqui, né? A gente exporta jogadores para o Brasil inteiro. Quem é o melhor dos estados aí? Dos estados, aqui eu vou dizer que é a SDG. Obviamente. Tá puxando muito pra ti. Tá muito caminhos do Franze aí. O adversário aí em São Paulo tem a Loud, que inclusive, como funciona o cenário, né? Tu começa no Brasil, mas tu também tem que manter um time fora dele quando tu passa para as franquias. Por exemplo, a Loud tem um time no Brasil e um nos Estados Unidos, que joga as franquias. Né? E esse é o maior de São Paulo. Do Rio de Janeiro,
não tem tantos times, mas se for botar pela camisa Flamengo, Os obviamente... games são em inglês ou não tem nada de língua? É só Cara, guerrinha depende. mesmo? Como ali tu tá jogando contra pessoas, ele não tem uma história. Tu só tem que batalhar, entendeu? Batalhar pra vencer. Porque eu, como sou da educação, eu já ia dizer pro pessoal que cria aí os games, vamos começar a botar inglês, espanhol, pro pessoal já também aprender a língua, mas isso é importante porque os organizadores são do mundo todo. Então tu pega um cara que ele vai te ajudar ali, tu chegou ali, vai jogar o campeonato dele, do nada tá falando com um cara que fala espanhol, o outro fala inglês, eles puxam, tu entende o que eles falam puxando português, mas é muito interessante tu aprender as línguas, né? Então isso é uma coisa, como é tudo em dólar, por exemplo, a gente trabalha muito com a questão do inglês. Sim. Os organizadores, as empresas são todas americanas, a maioria delas, né, que desenvolve esses jogos, esses campeonatos, então a gente precisa muito do inglês, então facilita muita coisa, né? A questão da educação nesses jogos, a questão da formação de equipe, né? De tu estar ali, todo mundo batalhando pela mesma camiseta, isso aqui são os nossos seguidores, né? Em tempo real. Eu acho que vocês não devem me convidar para fazer parte da seleção. Não me convidem, porque nós vamos perder, né? Chama quem é bom. No kart, o Edinho vai me... Eu não vou ganhar do Edson, mas eu posso ficar entre o último lá, vai dar certo, eu vou chegar, né? Então eu acho assim, que no próximo bloco eu quero saber dos dois sobre a preparação física de vocês. Perfeito. E preparação mental, porque, cara, ficar sentadinho ali durante 30, 40 minutos na tensão dos 80 por hora, tem que ter preparação física. E ficar aqui 6 horas jogando o E-Games, tem que ter preparação física. Então no próximo bloco eles vão dar o segredo da vitória. Pessoal, então chegando nesse último bloco do nosso Caminhos com Franzen, que eu falei para vocês que ia ser um programa de velocidade. A gente vai saber aqui dos atores, desses campeões, o que eles fazem de preparação física para poder chegar lá e ganhar esse ouro, tanto no kart, tanto no E-Games. E vamos saber para o nosso piloto de kart como é que é a preparação física dele, quantas horas de musculação ele faz, quantas horas de cardio, de alongamento. Ele deve fazer uma bateria aí, pessoal, porque, né, senão não chega lá. Edson, canta pedra aí para a gurizada que quer correr contigo no card, mas tem que ter essa preparação física. Todo piloto de alto nível, vamos falar assim, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, com os títulos que eu já tenho, hoje eu sou bicampeão gaúcho, fui campeão sul-brasileiro e fui vice-campeão sul-brasileiro de profissional. Para conseguir chegar nesse ponto, realmente tem que ter um condicionamento físico muito forte. Eu hoje não sou tão guri, já tenho 55 anos de idade. Nós somos guris, nós somos a mesma geração. Que isso? Eu tenho um patrocínio da academia Alpfit, onde a gente faz os nossos treinos lá, que é o Qual condicionamento. é o nome da academia? Alpfit. Ajuda o patrocinador aí. Alpfit, tem que ajudar, né? Lá a gente faz um condicionamento físico justamente focado para o piloto, para trabalhar justamente os músculos que a gente vai precisar e outras coisas. Principalmente eu ando de kart praticamente todos os dias. Então, normalmente de tarde ou de manhã a gente está dando aula, eu estou andando de kart. Então lá, por dia 50, 100 voltas por dia. Então isso faz com que a gente tenha um condicionamento físico bem. Pessoal, assim, uma das coisas que me deixa muito triste cada vez que eu vou lá na loja dele é ver o tanto de troféu que ele tem. Você sabe que eu fui campeão de ginástica e tal, e tem bastante. Quando eu entro lá, pessoal, é uma humilhação. Porque aquela bancada agora é só troféu. O cara parece que está numa loja de troféus. Eu brinco que tem o mostruário do É um mostruário, é um absurdo de troféu. Aliás, diz onde é que fica a quarta aqui pra galera. Carlos Gomes, número 20, bem esquina com a Plínio. Isso. Tá lá, estamos lá, Dona Adriana. Dona Adriana, um beijão pra ela, comadre. Atendendo, precisar de impressão, faça favor, vamos lá. Isso aí, temos que nos ajudar. E o patrão, como é que é a preparação física pro E-Games? Então, nos esportes, como a gente passa muito tempo sentado, treinando, acorda, treina, passa o dia inteiro no computador para ser exato, eu, por exemplo, estou um pouquinho fora de forma, admito, mas os jogadores, é muito importante essa questão da alimentação, né, para poder manter a saúde em dia, a questão de fazer uma academia, fazer exercícios, porque senão a gente acaba tendo muitos problemas de saúde daqui a 2, 3 anos, né? Então não adianta nada de ser campeão mundial hoje e amanhã tá não conseguindo nem andar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, fazer exercício principalmente para não ter problemas com a coluna, problemas de forma geral, exatamente. Né? Dar uma alongada boa. Exatamente.
E psicologicamente, porque a gente é o principal. Se tu não tiver cabeça para qualquer área dos atletas, eles precisam ter um preparo psicológico efetivo. Sim. Porque senão tu não aguenta. É pressão de torcida, comentários hoje nas redes sociais, né? A gente sabe como funciona qualquer esporte. Se tu ganha, tu é maravilhoso. Se tu não ganha, tu é o pior. Então a gente tem que preparar muito bem esses atletas. Isso, né? Hoje em dia os atletas muito grandes, eles, né, já acabam se acostumando, não ligando, tem pessoas para cuidar, né? Inclusive o esporte eletrônico, como qualquer área, é um dos maiores geradores de emprego, tem de tudo, né? Desde o cara que vai fazer o post no Instagram, ao psicólogo, ao cozinheiro, o pessoal do preparo físico, o técnico de som, tudo tem vários e vários tipos de emprego, né? E só que psicológico e físico é o principal que a gente precisa, porque senão a gente acaba destruindo a saúde, né? E tu sabe que eu, há alguns anos atrás, eu já venho com um sistema que o pessoal me odeia. Os meus amigos me odeiam muito, porque chega 7h30, 8 horas da noite, eu desligo o telefone celular. É a hora que todo mundo quer te ligar, falar alguma coisa. Tu já passaste o dia inteiro com aquela maravilha, tocando em WhatsApp o tempo inteiro. Aí às 8 da noite parece que o clube gosta de te chamar. E vai até 1h da manhã. Tem gente que liga 3 da manhã. E aí, o que tu faz? O que faz às 3 da manhã? Eu geralmente durmo, né? Mas enfim, isso é uma programação. Vocês têm que também sair daquela caixa do eletrônico, desligar e ouvir um N, assim, dar uma viajada, né? Porque senão... eu comento sempre com os meus alunos, que quem está chegando, né? Que o descanso, o sono, principalmente para os adolescentes que se grudam mais no telefone ali, eu sempre falo para eles, pessoal, largue um pouco o telefone, durmam bem, se alimentem bem, porque no outro dia, para não passar mal no kart. Muitas pessoas vão e passam mal, ficam enjoadas, né, por estar andando no kart ali, aquela questão da pressão, o nervosismo e tudo mais. E o dormir mal e a alimentação ruim prejudica muito, né? Então, eu, por exemplo, um dia que eu estou de competição, é um dia inteiro de competição, começa às 8 da manhã, vai até às 7, 8 horas da noite. Você não vai comer aquela carne gorda, né? Não consegue comer muita coisa. Então, existem os cereais, existem aquelas proteínas. Sim. Aquilo é muito bom, aquelas que a gente compra, ali vale a pena. Então, uma massa que não tem muito, tem que estar alimentado, tem que estar descansado, senão não aguenta o ritmo. Alimentação de astronauta, né? Aquela campeonato que eu mostrei, que a gente estava falando de São Paulo, ali a gente chega a andar 8 baterias, 10 baterias no dia. Né? Sob pressão total. Se ganha ou perde. Sim, não tem. Sim. Então tem que estar tudo sempre muito bem preparado, bem condicionado, senão não consegue. Eu acredito que no caso dele, a questão do movimento repetitivo também deve ser um problema, isso aí, né? Eu já estou aqui pensando no treino para vocês dois já. O nosso já é mais, pega muito o ombro, por exemplo, né? Imagina um balanço, né? Bateção, costela, uma questão que a gente sempre vai quebrar um dia, vai rachar a costela, não se preocupe. Não tem escapatória. Não tem, então tem que te preparar para esse tipo de coisa. Então, cara, o condicionamento físico eu acho que se não é essencial. Né? Então, eu tenho alunos que perderam 30 quilos, 18 quilos, alunos adolescentes que têm 18 quilos, que na minha equipe a gente tem não só o preparador físico, mas a gente tem o psicólogo, a gente tem o nutricionista, que faz toda a... Tem o médicos, né? Que também, porque eu tenho alunos lá de 5 anos de idade. Não é para amador. Não é para amador. Não, nós temos alunos lá de 5 anos de idade a 73 anos de idade. Tá. E anda... como todos, entendeu? Então é bem tranquilo. Hoje mesmo, eu recebi um aluno lá de Manaus, ele tem 6 anos de idade, vem pra cá passar frio. Congelou o brisinho. Então, eu tenho agora, por exemplo, tem um outro piloto lá que é o seu Rock, tem 73 anos, se eu não me engano. A gente fica um pouco nervoso, né? Tá ali, né? Mas ele gosta de emoção, é isso aí, seu Rock, toca a ficha. O condicionamento físico dele, tranquilo, anda também. O seu Ivan Santa Maria, 63 anos. Eu tenho meus demôniozinhos, que são os meus adolescentes lá, que tem de 12 a 19 anos de idade, que são um demônio na pista. Também, todos eles estão regrados, vão na nutricionista, fazem o seu condicionamento físico, senão não vai conseguir aguentar. Não tem como chegar lá. Muito bacana. Bom, então, pessoal, vocês que estão em casa, não adianta sair correndo para o cartódromo, né? Vocês aqui primeiro pega o contato aqui do Edson, ou tu tá a fim de aprender mais do e-games, tu conversa aqui com o nosso Rick Patrão e vamos abrir esses caminhos com o Franzen. Edson, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Patrão também, quer deixar a tua última mensagem importante? Está aí o nosso público ouvindo vocês.
Galera, então, é o seguinte, como eu sei que o foco aqui é o Rio Grande do Sul, principalmente, eu peço pra ti que sonha, pra tu que ama o que tu faz, porque a gente tem muito problema com os pais que não acreditam, né? Porque é perda de tempo, enquanto não entra o dinheiro é perda de tempo, tudo, e a gente acaba perdendo muito jogador que é muito bom, que pode ser, entre aspas, o próximo Neymar dos esportes. Sim. Acaba, quando vê, o cara vai para outros caminhos que não gosta, fica amargo, né? E isso acaba mexendo muito com o psicológico. Então pode me seguir lá no Instagram, @sdgpatrão, tá? Tu que tem um projeto, tu que tem tua empresa, tu que quiser entrar em contato para fazer, porque a gente lota qualquer gigantinho, qualquer ginásio que tu botar aí pra gente fazer em Porto Alegre ou em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, a gente vai lotar, tá? É só me chamar lá, @sdgpatrão, manda o projeto, manda a tua ideia, se tu quer patrocinar, pode falar, tenho X para fazer, a gente dá um jeito e faz. Tá, então é só entrar em contato comigo, que qualquer coisa aí, tu que é jogador daqui também, a gente está montando uma seleção basicamente também aqui do Counter-Strike, né? Totalmente gaúcho, a gente está disputando um campeonato nacional e... Olha aí, ó, a produção a produção tá lá no fundo, tá se junto com esse aqui, né? Eu tenho que falar que o Counter-Strike, ele é um dos jogos mais jogados dentro do Rio Grande do Sul, um dos mais competitivos. A gente tem atletas que de 12, 13 anos que batem de frente com atletas a nível, tipo, com 23, 30 anos quase, que são campeões nacionais, e essas crianças hoje em dia, cara, a gente tem muito dois chips a mais, não tem? Cara, é um raciocínio que enquanto eu tô ali pensando em dar uma bala, em dar um tiro, ele já me matou 5, eu não preciso nem jogar, deixa eu olhar, joga aí e vai subir no meu nível. Já tá ultrapassado. Não, os caras são fenomenais, então quem quiser entrar em contato, quiser fazer uma peneira, qualquer coisa, @sdgpatrão, fechou? Tamo junto. Gravina. O meu é aquele que sempre sonhou em ser um piloto. Nós estamos aí para realizar esse sonho. Ainda dá tempo? Dá tempo tranquilamente, não tem problema nenhum. Se quer um dia de piloto, eu quero te tornar um piloto, pode chamar a Gravina Performance lá no Instagram, ou o Edinho Gravina, e a gente vai estar à disposição para botar vocês na pista andando num kart a nível competitivo Brasil. Muito bem, acompanhe o RS Play, que a gente traz sempre novidades para vocês. Então, muito obrigado por mais este momento de Caminhos com Franzen e até a próxima. Valeu!